Professora, Oi. então, sempre que a gente for pensar em ligação covalente com relação ao NOx, a gente tem que pensar na molécula se quebrando, no caso. Isso mesmo. Porque como é uma transferência de elétrons, né? A gente tem que pensar na como essa ligação foi formada ali, né? E a quebra dessa ligação, como seria? Com quem ficariam os elétrons? Sim, E aí, quem ficar com os obrigado. elétrons fica negativo, quem ficar sem os elétrons fica positivo. Fica positivo. Isso mesmo. Júlia, você entendeu? Na hora que eu tava falando alguma coisa, acho que foi na hora que caiu. Entendi sim, professora. Obrigada. Beleza. Só que aí, gente, esses numerozinhos, né, que a gente vê aqui, por exemplo, o hidrogênio é mais 1, o Cl é menos 1, existem umas regras para a gente poder determinar, né? E aí eu sempre falo para os alunos que não decorem, né? Que o ideal é que a gente descubra fazendo um cálculo, né? Um cálculozinho matemático para que a gente nunca erre, né? Aí o que a gente deve saber, né? Primeiro, a gente vai saber os que estão NOx fixo. O que é isso, Michele? São os que nunca vai variar, gente. Toda vez que eu tiver aquele elemento, ele tem aquele número de oxidação. Os demais, eles são variantes. Michele, você sabe todos de cabeça? Por exemplo, o cloro, ele pode ser menos 1, mais 3, mais 5, mais 7. O enxofre pode ser menos 2, mais 4 e mais 6. O nitrogênio pode ser mais 3 e mais 5. Eu não sei todos de cabeça não, tá, gente? Eu sei os que eu mais uso. Por exemplo, esses que eu falei, o cloro, o enxofre, o nitrogênio. Tá, e aí, Michele, como é que você vai saber os outros? Eu vou fazer o cálculo matemático, que é o que eu vou explicar para vocês. Por isso é que eu sempre falo, para a gente não decorar, é muita coisa, são todos os elementos químicos da tabela periódica, não tem como a gente saber todos os NOxes deles, né? Então, o que a gente vai saber? A gente vai saber os fixos, que é, por exemplo, vou mostrar para vocês numa tabela, mas só para falar assim de uma maneira geral. O grupo 1A, todo mundo é mais 1. O grupo 2A, todo mundo é mais 2. O flúor é sempre menos 1. A prata é sempre mais 1. O zinco é sempre mais 2. O alumínio é sempre mais 3. Esses são os fixos, tá? E aí depois, os outros, né, a gente vai descobrir. O hidrogênio, na maioria dos casos, é mais 1, mas ele pode ser menos 1. O oxigênio, na maioria dos casos, é menos 2, mas ele pode ser menos 1 e menos 0,5, tá? Que são exceções. Então, se a gente souber os fixos, todos os demais da tabela periódica a gente vai descobrir, né? Fazendo um cálculo matemático. Então, o que eu sempre falo para os alunos, vocês precisam saber os fixos, que são esses que eu falei: 1A, 2A, flúor, prata, alumínio e zinco. Todos os demais vocês vão descobrir fazendo um cálculo matemático, tá? Por isso que eu passei mais vídeos hoje, um deles era até como se fosse um jogo da velha, né? Uma tabelinha, que aquilo facilita um pouco o cálculo, tá? Tem um pouquinho de matemática envolvido nessa parte da matéria. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Bem, então, né, o conceito, não sei se eu já tinha passado essa parte, número de oxidação está associado à perda de elétrons, né, e a redução está associada ao ganho de elétrons. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha de inox, né, e, por exemplo, se o elemento caminhar do menos 4, tá, tô chutando, para o mais 1, ele estaria se oxidando. Agora, se ele partir, né, por exemplo, do mais 3 e chegar no menos 1, ele estaria reduzindo. Isso aqui, gente, oxidação e redução, né, essa ida e essa volta, eles estão associados, não sei se alguém falou alguma coisa no grupo, não, é do grupo da outra turma. Essa oxidação e redução, eles estão associados a balanceamento redox, que a gente ainda vai conversar. No momento, eu quero que vocês descubram como a gente acha esses numerozinhos aqui, que é o número de oxidação, tá? Bem, quais são as regras, né? A gente consegue calcular sem que a gente decore, usando regras simples, né? Quais são as regras? Primeiro, pessoal, quando eu tenho uma substância simples,
sempre é zero. Como assim, Michele? O que é a substância simples? Eu só tenho um elemento químico. Ó, olha só, oxigênio. 2 oxigêniozinhos juntos. O NOx é zero. Aqui, fósforo. Fósforo são 4 fósforos, mas eu não tenho outro elemento químico junto, gente. Só tem fósforo aqui. É zero. Carbono na forma grafite. É zero. Só tem carbono. Carbono na forma diamante. É zero. Só tem carbono. Então, nesse caso, gente, é zero porque os átomos são iguais, concorda? Ó, oxigênio, O2, são 2 oxigêniozinhos. É como se fosse um cabo de guerra, lembra do eletronegatividade? O oxigênio vai puxar, o oxigênio 1 vai puxar igual ao oxigênio 2, aquela corda. E aí, o que vai acontecer? Não vai sair do lugar, né? Por isso é que o número de oxidação é zero, né? Não teria, gente, como falar, fica com o oxigênio 1 em vez do oxigênio 2. Não, eles puxam com a mesma força, né? Então, se eu quebrasse a ligação, não teria como falar com qual dos dois oxigênios está, porque os dois têm a mesma eletronegatividade. Por isso que substância simples é sempre zero. O que é substância simples? Formado por apenas um elemento químico, tá? Beleza. Quando eu tenho um NOx, né, de um íon monoatômico, é sempre igual à sua própria carga. O que é monoatômico? Apenas um átomo, por exemplo, gente, ó, K+. K+, esse maisinho aqui está me dizendo que o NOx é mais um. F-, esse menoszinho aqui está me dizendo que o NOx dele é menos um. Nitrogênio 3-, está me dizendo que o NOx dele é menos 3. Bário 2+, está me dizendo que o NOx dele é mais 2. Então, quando eu tenho, né, um íon monoatômico, é sempre a sua própria carga. Aqui, gente, estão aqueles que eu falei que são os que são de NOx fixo. Se a gente souber os NOxes fixos, a gente vai conseguir descobrir todos os demais, né? Olha, os metais alcalinos, grupo 1A, todos eles têm NOx mais 1. O grupo 2A, todos eles NOx mais 2. O zinco mais 2, a prata mais 1 e o alumínio mais 3. Além disso, tem o flúor menos 1, que não está aqui, mas também é um de NOx fixo. Tá. Normalmente, o NOx do hidrogênio é mais 1. Só que, gente, pode ter uma exceção. Qual é a exceção? O que forma hidretos metálicos. Ao invés do NOx do hidrogênio for mais 1, ser mais 1, ele vai ser menos 1. Caramba, Michele, como é que eu vou saber? Olha só, é o seguinte, para ele ser hidreto metálico, gente, ele vai estar com alguém de NOx fixo. O Na é da família 1A, olha só. Família 1A, todo mundo é mais 1. O somatório, gente, tem que dar 0. Então, repara, se eu sei que o Na é mais 1, sempre, nunca vai mudar, tá? O hidrogênio que vai se acomodar a esse sódio. Se eu sei que o sódio é mais 1, esse hidrogênio, para dar 0, tem que ser menos 1, né? Senão não vai dar 0. Então, essa é a ideia. Os hidretos metálicos, eles vão ser formados por hidrogênio e elementos que tenham NOx fixo. Elementos com NOx fixo, o outro elemento químico é que vai se adaptar a ele. Lembrando que o somatório tem que dar 0, a partir do momento que não tem nenhuma carguinha aqui. Se, por exemplo, se eu escrevo uma molécula e aqui está com uma carga mais 2, mais 3, menos 3 e tal, significa que o somatório do NOx vai dar essa carga. Nesse caso, como não tem nada, a carga é 0. Bem, o NOx do elemento oxigênio, como eu comentei, né? O hidrogênio, na maioria dos casos, é mais 1, só que podem ter exceções. O oxigênio, a mesma coisa. Na maioria dos casos, ele é menos 2. Mas podem ter exceções, né? Então, o NOx do elemento oxigênio é descartável. Aí eu coloquei aqui, ó, CO. O que vai acontecer? Qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Na água, menos 2. Aqui, menos 2. Tá, Michele, quando é que não vai ser? Quando é que não vai ser? Quando ele estiver com alguém de NOx fixo. Quem é que tem NOx fixo? O 1A.
2A, lembra? 1A, 2A, alumínio, prata, zinco e o flúor. Olha o exemplo aqui do flúor. No composto fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o nóxido do oxigênio passa a ser mais 2. O flúor, lembra que o flúor ele era menos 1? Eu tenho 2 fluoros aqui, ó. Eu tenho que sempre multiplicar, tá, gente, pela quantidade. Então, nesse caso aqui, eu passo a ter 2 flúor, né? Fluors, melhor dizendo, e o meu NOx vai ser mais 2. A gente pode fazer isso de uma forma bem tranquila, assim, ó, com um cálculo. Eu chamo, gente, o oxigênio de X, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, vou chamar ele de X. O flúor, eu sei que é menos 1, né? Calma aí, gente, que meu computador apareceu um negócio aqui no meio do... Deixa eu fechar. Pronto. Então, eu sei que o flúor é menos 1 porque é fixo. Tudo tem que dar 0, né? O que eu faço? A regrinha do cálculo, né, que eu costumo fazer, ele é assim, bem tranquilo, vocês vão ver. Quantos oxigênios eu tenho? Apenas 1. Então, é X. Quantos flúoros eu tenho? São 2, né? Então, ó, mais 2 vezes o NOx do flúor, que é menos 1. Isso tudo tem que dar 0. Isso para eu descobrir qual é o NOx do oxigênio. Beleza, então ficaria X, 2 vezes 1 é 2, mas tem o sinal de menos, né? Menos com mais dá menos. Então, menos 2 igual a 0. Eu pego esse menos 2 e passo para o outro lado. Tem que sempre separar letras de números, né? Então, X igual a mais 2. Então, o NOx, né, do nosso oxigênio é mais 2, exatamente o que está aqui, tá? Então, seria essa a ideia. Existe ainda outra exceção. A outra exceção seria o que a gente chama de peróxido. O que é peróxido, pessoal? Peróxido é... Professora, deixa eu te perguntar. Ele sempre vai ser igual a 0? Se não tiver nenhuma carga aqui em cima, ele é igual a 0. Tá? A gente vai ver mais à frente alguns que tem carguinha aqui em cima. E aí vai ter que ser igual a carguinha que está ali em cima. Que são ânions conjugados e cátions conjugados, que a gente chama. Aí a gente tem que igualar a carga. Entendi. Aí, gente, os peróxidos é outra exceção do oxigênio. Qual é a exceção? O NOx agora é menos 1. Como é que vai funcionar, gente? Primeiro, ele é óxido. A gente vai ver o capítulo 4, mas só para adiantar, óxido é composto binário. O que significa isso? Só tem 2 elementos químicos. Então, a primeira coisa, eu olhei aqui, ó, tem 3 elementos químicos, não é exceção. Olhei aqui, 1, 2, 3, tem 3 elementos químicos, não é exceção. Para ser óxido, tem que ter somente 2 elementos químicos, o oxigênio mais 1. Né? Então, por exemplo, eu poderia ficar em dúvida aqui, porque são 2, e aqui, porque são 2. Mas aí, o que eu faço? Eu uso X, né? E aí, aqui a regrinha do X, eu conseguiria ver que ele é menos 2 nos 2 casos. Agora, olha aqui, para ser peróxido, o NOx dele é menos 1. É uma exceção. Como é que eu faria isso, né? Eu teria que ver, por exemplo, o hidrogênio, que ele é mais 1, né? Lembra que o hidrogênio sempre é mais 1, com exceção quando ele é hidreto metálico, que ele teria que estar com alguém da 1A, da 2A, ele não está com oxigênio. Então, o hidrogênio tem que ser mais 1, tá? E aí, a minha dúvida seria o oxigênio na regrinha do X. Vou fazer aqui do ladinho para vocês verem pela regrinha do X, tá? Ó, eu já sei que o hidrogênio, ele é mais 1, porque ele não é exceção nesse caso. Ele está com oxigênio. E vou chamar o oxigênio de X, nesse caso aqui. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Eu tenho 2 vezes o mais 1 do hidrogênio, tá? Mais 2 vezes o X, igual a 0. Por que 2 vezes o X? Porque eu chamei o oxigênio de X, né? Mas eu tenho 2 oxigênios. Beleza. Feito isso, 2 vezes mais 1, né? Vai ser 2.
mais 2x igual a 0. Eu tenho que passar para o outro lado, né? Ficaria 2x igual a menos 2. X igual a menos 1. Que é exatamente o NOx, né, do oxigênio. Vamos olhar agora e fazer esse outro exemplozinho aqui, ó. O sódio, ele é fixo, lembra? Ele é mais 1. Então, eu já posso botar direto aqui, ó, mais 1. O oxigênio eu vou chamar de X, porque eu não sei se ele ali é exceção, né? Ou se ele é a regra menos 2. Para tirar dúvida, eu faço o cálculo. Repara, mesmo cálculo, olha. Aqui eu tenho 2 vezes o hidrogêniozinho, o sódio, desculpe, 2 vezes mais 1. Quantos oxigênios eu tenho? 2 também, certo? Só que eu chamei o oxigênio de X. Então, mais 2x igual a 0. 2 vezes mais 1 vai ser mais 2. Mais 2x igual a 0. Vou passar para o outro lado, vai ficar 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Então, essa seria, né, para descobrir o oxigênio. Michele, então quando é que eu vou ter dúvida? Porque vamos lá, a gente tem que botar na cabeça assim, ó, gente, hidrogênio é mais 1. Qual é a exceção? Quando ele está com alguém fixo, eu preciso calcular. Por exemplo, quando ele está com 1A, 2A, alumínio, prata, mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio, ele vai se acomodar ao fixo que está com ele. Mas repara, tem que ser sempre binário. Então, por exemplo, quando eu olho isso aqui, que é a glicose, eu não teria nem dúvida. O oxigênio é menos 2, porque ele é ternário, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio tem que ser menos 2. Olha aqui no ácido sulfúrico. Tem que ser menos 2 porque é ternário. Eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tem 3 elementos químicos, tá? O oxigênio só pode dar dúvida pra gente quando ele for binário. Mesmo assim, ele tem que estar com alguém fixo, né? Quem é o fixo? 1A, 2A, o hidrogênio, se for binário e não tiver com metal, né, com 1A, 2A, ele é sempre mais 1, então ele acaba sendo meio que fixo, né, no caso com o oxigênio. Eu vou baixar essa imagenzinha para salvar, e na hora que eu colocar lá o vídeo da gravação, eu coloco para vocês essa página, tá? Com esses cálculozinhos que eu fiz. Então, deixa eu... Pronto, já salvei aqui. Bem, os halogênios, eles vão ser sempre menos 1 quando eles forem compostos binários, né? Porque eles são os mais eletronegativos. Por que menos 1? Porque lembra que eu falei que o cloro, ele podia ser menos 1, mais 3, mais 5 e mais 7? Para ele ser positivo, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7, ele tem que ser, gente, composto ternário, pelo menos, ele não é binário. Então, toda vez que o halogênio, né, que é o halogênio é grupo 7A, só para lembrar, ou grupo 17, ele sempre vai ser menos 1, né, quando ele for composto binário. Então, ó, repara, 1, 2, binário, 1, 2, binário, 1, 2, binário. Ele é menos 1 sempre, tá? Se for binário. Quando ele não for binário, né, por exemplo, 3 elementos químicos, HClO4, eu tenho que calcular o halogênio. Eu não posso chegar e falar logo que é menos 1, tá? Preciso fazer o cálculo do xzinho. Essa aqui é aquela parte que eu falei com vocês anteriormente, né? Que a Júlia, acho que foi a Júlia, que até perguntou, sempre vai somar 0? Não lembro se foi a Júlia, mas alguém perguntou. Então, sempre que eu tiver, né, nenhuma carguinha aqui do lado, o somatório tem que dar 0, tá? Então, essa regrinha é muito importante. Aí agora eu coloquei uns exemplos, tá? Agora que a gente já tem a ideia dessas regras, a gente consegue calcular os demais. Como é que eu faria? Determinação do NOx do fósforo, que eu pedi nessa questão, no H3PO4. Então, eu tenho o ácido fosfórico e eu quero saber qual é o NOx do fósforo. Vamos lá. O hidrogênio, o NOx é mais 1. Michele, por quê? Se você falou que tinha exceção. A exceção, gente, é quando ele está com alguém fixo. Lembra? 1A, 2A. Eu não estou com ninguém fixo. Eu estou com fósforo e oxigênio. Logo, eu já posso direto falar que o meu hidrogênio é mais 1. A mesma coisa o oxigênio. Ó. O oxigênio ele é menos 2 porque ele só vai ser exceção se ele for binário, né?
Nesse caso, ele não é binário. Repara, 1, 2, 3. 3 elementos químicos. Ele é ternário. Então, ele é -2. A minha dúvida é o fósforo. Por quê? O fósforo tem o NOx variável e podem ser várias opções, né? Então, a ideia é essa. Milena, Michele, como é que você faria, né? Eu chamaria, por exemplo, o P de X, foi o que eu fiz aqui, tá? E os demais eu vou calculando, ó. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. 3 mais 1, que é o NOx dele. O fósforo eu chamei de X. O oxigênio são 4 vezes -2, que é a quantidade, né, de oxigênio que eu tenho. 4 vezes o NOx de cada um dele, que é -2. E aí eu faria o cálculo. 3 aqui, que daria, mais X, -8, igual a 0. -8 com mais 3 dá -5. Passando para o outro lado, x igual a mais 5. Então, esse seria o NOx do fósforo. Dúvidas no exemplo 1, pessoal? Para mim, não. Por enquanto não, professora. Beleza, vamos ver o próximo. Tranquilo. NOx do cromo, tá? No dicromato, que é K2CR2O7. O que eu faço, gente? Eu quero saber o cromo, então eu chamo o cromo de X. O K, ele é fixo, é do grupo 1A, né? Então, o NOx dele é mais 1. O oxigênio, ele é -2, por quê? É ternário, ó. 1, 2, 3. Então, não tem dúvida, é -2. Beleza, então, coloco -2 aqui. Vou fazer o mesmo cálculo. 2 vezes mais 1, porque o cal da potássio é mais 1. O cromo, repara, gente, eu tenho 2 cromos, tá? Então, eu tenho que botar 2x aqui. Então, 2x. Quantos oxigênios eu tenho? 7. 7 vezes -2. Fazendo o cálculo, aqui vai dar 2 mais 2x menos 14, certo? 2 com menos 14 dá -12. Então, ficaria 2x igual a mais 12, que eu passei para o outro lado, mudou de sinal. Então, x vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Esse seria o NOx do nosso cromo. Aqui, gente, foi o que eu falei em relação à carga, né? Esse -4 aqui, ele não tá aqui embaixo, ele tá aqui em cima, tá? Ó, aqui embaixo dá para aqui no exemplo dá pra gente ver. P2O7 -4. Lembra que vocês perguntaram assim, sempre vai somar igual a 0? Aí eu falei, sim, se não tiver nenhuma carga do lado direito. Aqui é um ânion composto, né? Ou seja, eu tenho uma junção de átomos que não somam 0, vão somar, nesse caso, -4. Eu quero saber o fósforo, né? Então, o fósforo, no meu caso, é o X. O oxigênio é o -2. Então, o que eu faço? Eu tenho 2x, porque eu tenho 2 fósforos. O oxigênio eu tenho 7. Então, 7 vezes -2. Só que o total, gente, não soma 0. Tem que somar -4, que é o valor do NOx. Tá? Então, toda vez que tiver uma carguinha na parte de cima, significa que o somatório não é 0, e sim aquele valor da carga. Seria essa a ideia, né, para íons compostos, que são átomos ligadinhos com uma determinada carga. Mas Não ouvi. o oxigênio é binário? Sim. Nesse caso é binário, mas ele só vai ser exceção se ele tiver com alguém de NOx fixo. O fósforo não tem NOx fixo. Entendi. Entendeu? Então, ó, para ele ser exceção, ele tem que ser binário e ter alguém de NOx fixo junto. Nesse caso, não tem, né? O fósforo não tem NOx fixo, não é 1A, não é 2A, não é prata, nem alumínio, nem zinco, nem flúor, entendeu? Então, a gente descarta, né, as exceções, primeiro, olhando que é ternário, quaternário, enfim. Aí eu vou para a segunda parte. É binário. Caramba, pode ser exceção? Pode. Mas aí eu tenho que olhar quem está ligadinho com ele. Quem está ligadinho com ele tem NOx fixo? Não? Então ele tem que ser -2. Ele só vai variar o NOx do oxigênio se tiver alguém com ele com NOx fixo. A mesma coisa o hidrogênio, tá? Só vai variar se ele tiver alguém com NOx fixo. Entendi. Tá bom.
Aí, gente, o que que a gente faz? O mesmo cálculo, só que lembra que toda vez que tiver uma carguinha, o somatório tem que dar essa carguinha. Eu coloquei um exemplo aqui, que eu peço para a gente calcular. Olha, eu vou ler com vocês. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, o NO, no tratamento de determinado tipo de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio, né, ANO2. Quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contém AO2. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e no NO2 são respectivamente. Repara, gente, Michele, é binário, né? Beleza. Mas o nitrogênio tem NOx fixo? Ele é do grupo 1A ou do grupo 2A? Ou ele é prata, alumínio, zinco ou flúor? Não, ele é do grupo 5A. Então, ele não é exceção. Então, o oxigênio, nesse caso, tem que ser -2, né? Nos dois casos. Se ele for -2, qual é o NOx dele, gente? Ó, vou montar aqui. A gente quer calcular do NO, certo? E do NO2. Vou botar esse 2 assim, tá? Porque aqui não dá para botar pequititinho. A gente quer calcular desses dois. Se a gente fizer um cálculozinho, né? Sabendo já que o nosso oxigênio é -2, porque não é nenhuma exceção, né? Não está com ninguém fixo. Então, o nitrogênio é o meu X, que eu quero descobrir. E o oxigênio é o -2. Nesse caso aqui, a mesma coisa. O nitrogênio é o que eu quero descobrir e o oxigênio é -2. Certo? Eles estão com alguma carga do lado direito? Não. Então tem que somar 0, certo? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou pegar aqui e vou fazer o cálculo, gente, somando 0 e sempre multiplicando pela atomicidade. Quero que vocês façam aí em 5 minutos. Eu vou ficar aqui aguardando. Tentem descobrir o NOx, né? Do NO, aqui, um nitrogêniozinho, e aqui do NO2 também. Lembrando que não tem nenhuma carga aqui, eles têm que somar 0. O que vocês precisam fazer? Montar a equaçãozinha, tá? Igualando a 0, para descobrir o valor. Lembra que aqui tem 2 oxigênios. Tentem fazer aí para a gente corrigir, por favor. Como o nosso tempo está acabando, faltam 10 minutos só, tá, gente? Eu vou dar só 5 minutinhos mesmo para a gente voltar com um novo link. Eu respondi aí no bate-papo. Não tinha visto. Beleza, Érica. Vamos esperar os coleguinhas. Os coleguinhas foi ótimo. Esperar os colegas para a gente corrigir.
Professora, acabei. Oi. Beleza, Júlia. Todo mundo acabou, pessoal, para a gente corrigir? Eu terminei também. Terminou? Tem mais alguém tentando? Ninguém respondeu, acho que não estão tentando, ou já terminaram. Bom dia. Terminei aqui, professora. Beleza, Gilberto. Pessoal, vou corrigir porque faltam só 6 minutinhos, senão a gente vai cair. Vamos lá. Então, se a gente fizer, né, o cálculo, considerando, né, que o X seria o nosso nitrogênio, por quê? Michele, o oxigênio, ele é sempre menos 2? Não, né? Ele pode ter exceção. Primeira coisa, para a gente saber se tem exceção no oxigênio ou não. É binário? É. Opa, se é binário, eu preciso tomar um cuidado maior. Binário, 2 elementos químicos. Beleza, olhei é binário. Caramba, pode ser exceção no oxigênio. Aí eu vou olhar quem está ligado ao oxigênio. Aí eu vejo que é o nitrogênio. Quando eu olho e vejo que é o nitrogênio, o nitrogênio não tem NOx fixo. Michele, como é que você sabe disso? Só vai ser exceção se o oxigênio for com alguém juntinho, né, binário, e se for NOx fixo. O nitrogênio não tem NOx fixo. Como é que você sabe? A gente tem que gravar os de NOx fixo. Grupo 1A, grupo 2A, prata, zinco, alumínio e flúor. Não são esses? Então, eu preciso calcular o X, tá? Como é que a gente calcula? Vamos fazer o cálculozinho aqui juntos, ó. Nesse primeiro caso, tá, gente? Vou botar aqui uma outra corzinha. No caso do NO, X, eu só tenho um nitrogênio. Quantos oxigênios eu tenho? Somente um. Então, mais, menos 2, é sempre somando. Dá 0, por quê? Porque eu não tenho nenhuma carguinha ali no alto, tá? Beleza. Feito isso, eu tenho que passar para o outro lado. X igual a mais 2. Quando passa para o outro lado, muda de sinal. Ou seja, o NOx do primeiro nitrogênio é mais 2. Vamos fazer para o segundo agora. Desculpa, para o segundo, eu só tenho um nitrogênio, é o X. Mas, quantos oxigênios eu tenho? 2. 2 vezes menos 2, igual a 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, fica x menos 4 igual a 0. Quando eu passo menos 4 para o outro lado, ele fica positivo. Então, ficaria x igual a mais 4. Então, a resposta aqui, gente, seria a letra B. Vocês entenderam? Vocês conseguiram fazer? Todo mundo que fez achou esses dois resultados? Ficou alguma dúvida? Eu achei mais 2 e mais 4. Menos 4, Júlia? Não, mais 4. Mais 4, beleza. A Érica tinha achado isso também. O restante dos alunos, Gilberto, Paulo, os que falaram comigo que fizeram, encontraram também essa resposta? Positivo, professora. Alternativa B. Beleza. Tá. Então, aqui eu salvei essa anotação, né, para eu mandar para vocês depois. E aqui tem também uma resposta. Ó, eu fiz o cálculo, né, dos dois, tá? Para vocês verem aí. Seria o nitrogênio, né? E o oxigênio, chamando o nitrogênio de X, né? O mesmo cálculozinho que a gente fez, mais 2 e mais 4. E aí tem aqui mais um, eu tinha colocado mais um, H3PO4 e o ALS2. Tá, nem me lembrava que eu tinha posto esses aqui. O que eu vou fazer? Como a gente vai cair agora,
Eu vou passar esses 3 para vocês aqui, para vocês tentarem fazer, né? Vou escrever lá quais são as moléculas. E aí a gente volta daqui a 10 minutinhos com um novo link, para vocês fazerem esses 3. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, que eu já mando para vocês. Tá? A gente vai cair em 2 minutos. Aí, o que eu quero que vocês descubram, né? Vocês vão descobrir o nóxido do fósforo, na letra A. Aqui, na letra B, vocês vão descobrir o do enxofre. E na letra C, vocês vão descobrir o do cromo, do CR. Quais são os cuidados que vocês vão ter que ter aqui, gente? Ó, quando eu tenho parênteses, tá? Esse númerozinho de fora, ele multiplica todo mundo. Então, repara, o oxigênio que eu vou usar no cálculo, vou ser 3 vezes 4. Tá? Ó, aqui tem Al2, porque são 2 alumínios, o enxofre 3, porque é uma distributiva, tá? Ele vai distribuir multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, S3 e mesma coisa aqui, 3 vezes 4 para o oxigênio, quando vocês forem fazer o cálculo, tá? É só esse que tem essa limitação. Eu estou abrindo o WhatsApp aqui no computador para poder mandar para vocês as 3 letrinhas que eu quero que vocês façam. E aí a gente volta em 10 minutinhos para poder corrigir esses 3. Então, são 10h56, 11h06. A gente vai retornar e corrigir essas 3 letrinhas. Só um minutinho que tá meio lento. Não tô conseguindo colar, gente. Deixa eu tentar copiar aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Já vamos cair, tá? Falta menos de 1 minuto. Mas eu vou colar lá. O WhatsApp tá travando muito no computador. Acho que vai ser mais fácil eu escrever. Minha mãe levou meu celular, por isso que tá travando. Agora que eu me liguei. Gente, congelou tudo aqui no meu computador. Esse agora vai. Já tem os PO4.